Olá, primeiro ano, tudo bom com vocês? Vamos agora falar sobre função inversa. Para falarmos sobre função inversa, a gente pode primeiro observar essa função aqui, ó. A f, essa função aqui, definida de A para B. Então, essa aqui é uma função? É porque aqui todo mundo está ligando com alguém de lá, não tem ninguém levando duas setinhas, então tranquilo, o f realmente é uma função, tá tudo bem. Será que eu consigo definir uma função de volta de B para A? Eu consigo pegar de B até A? Não, né? Por quê? Eu conseguiria pegar esse 2 e levar aqui de volta para o D. Pegaria o 3 e levaria lá de volta para o A. Pegaria o 4 e levaria aqui para o C. E pegaria o 5 e levaria para o B. Mas e o 1? Para quem que eu levaria? Eu não consigo definir, né? Eu não consigo falar para quem que eu vou levar. Então eu não consigo fazer um caminho de volta de B para A, porque aqui está sobrando alguém, que agora seria o meu domínio, né? Se eu conseguisse fazer uma função g de volta de B para A, o meu B é o domínio. E aqui estaria sobrando alguém. E se sobrou alguém, é função? Não é função, não pode sobrar ninguém no domínio. Então eu não consegui resolver, não consegui fazer um caminho de volta de B para A. Agora vamos ver essa função g. A função g leva o a no 1, o d no 1, o b no 3 e o c no 2. Ah, tudo bem. Aqui eu tenho que o d e o a levam no 1, mas não tem problema. Eu não tenho aqui saindo duas setinhas para dois elementos diferentes em b, né? Então realmente a função g aqui está bem definida, ela existe e ela é uma função de a para b. E agora? Eu consigo fazer uma função de B para A, eu conseguiria levar o 3 lá no B. Conseguiria levar o 2 no C. Mas e com 1? Eu levo para o A ou levo para o D? Também não consigo definir um caminho de volta de B para A nesse caso, né? Então eu também aqui não consegui, porque eu não consegui decidir, né, para quem que esse cara vai. Ou seja, se eu conseguisse pegar uma função h, por exemplo, que vai de B para A, aqui, esse cara aqui ele não pode existir, né? Porque aqui no conjunto B, não podem sair duas setas do mesmo para dois elementos distintos. Então, realmente, essa função h, ela não existe. Agora, a ideia para encontrar uma função inversa é encontrar um caminho inverso. É isso que a gente está tentando fazer, encontrar uma função inversa. É eu pegar uma função que leve daqui para cá e a inversa é que pegue daqui e volte para cá. Então, nesses casos aqui, o que eu preciso ter para que eu consiga fazer esse caminho inverso? Eu preciso que a função ela seja bijetora. Por que eu preciso que ela seja bijetora? Eu preciso que ela seja bijetora porque não pode sobrar ninguém no domínio e também não pode ligar dois elementos distintos, ligar no mesmo aqui. Aí eu consigo encontrar esse caminho de volta. Tudo bem? Então vamos ler a definição do que é uma função inversa. Eu tenho uma função f que vai de A para B, f definida de A para B, bijetora. Denomina-se a função inversa de f a função f a menos 1, isso é muito importante, tá? A gente sempre escreve a função inversa como f elevado a menos 1 e a gente lê isso aqui como f a menos 1. É a função que é definida de B para A, ou seja, ela faz o caminho contrário, de tal que o f de A é igual a B, então a f menos 1 de B é igual a A, para todo A em A e B em B. Ou seja, essa aqui é a minha função inversa da função f, porque eu pego o a e levo lá no b, e a função inversa pega o b e volta no a. E aqui a discussão de ser bijetora é por causa daqueles exemplos no início. Se eu tenho uma função onde aqui ela sobra, se sobra algum elemento aqui que não é ligado, né? Vamos fazer aqui alguns elementos, e aqui esse liga nesse, esse liga nesse e esse liga nesse. Se sobrou, então ela não é sobrejetora. Então eu não vou conseguir fazer função inversa porque ela tem que ser injetora e sobrejetora.
E se eu tenho uma função aqui, que dois elementos distintos aqui, então, por exemplo, esse aqui, esse liga nesse, esse liga nesse, esse liga nesse, eu tenho uma função que ela é sobrejetora, mas ela não é injetora. Então, eu também não consigo função inversa, porque na hora de eu fazer o caminho contrário, eu não sei para onde esse cara aqui vai me levar. Tudo bem? Então, olha só. O gráfico de uma função inversa, ela é formada pelos pontos, de uma função qualquer, ela é formada pelos pontos A e B. Como assim? Eu pego um elemento de A, e o que a minha função f faz? Ela leva para um elemento em B. Então, o gráfico da minha função é a junção de todos os pontos A, pontos com coordenadas A, que aqui é o domínio, e B na imagem. Tudo bem? E como a f é menos 1 vai de B para A, e a f menos 1 de B é igual a A, o gráfico será formado pelos pontos ao contrário, pelas coordenadas invertidas, né? Então, coordenada B e A. E o que isso forma para mim? Esses pontos eles são simétricos a essa bissetriz aqui dos quadrantes ímpares. Ou seja, olha só, vamos entender isso. Aqui é minha função f, tá? Então, deixa eu apagar aqui. Essa é minha função f. Minha função f, por exemplo, tem esse ponto aqui. Que ponto é esse aqui? Esse aqui é o ponto 0, 3. Ou seja, a f fazia o quê? Pegava o 0 e levava no 3. A f a menos 1 vai pegar o 3 e levar no 0. Então é isso aqui, é esse ponto aqui. Ela pegou o 3 e levou no 0. Vamos ver um outro ponto qualquer. Olha só, esse ponto aqui é 1. Esse ponto aqui é 1, 5. Vamos apagar os demais. O que a função f fez? A função f pegou o 1 e levou no 5. Ou seja, a função f a menos 1 vai levar o 5 no 1. Ou seja, ela vai pegar o 5 e levar no 1. E o ponto 5, 1 é realmente está no gráfico da função f a menos 1. Esse gráfico ele é simétrico em relação ao eixo, a bissetriz dos ângulos, dos quadrantes ímpares. Então, eu sempre vou conseguir fazer só olhando essa simetria, né? Tudo bem? Então, como que encontrar a função inversa, né? A gente falou sobre função inversa, a gente definiu, a gente viu como o gráfico dela vai se comportar, mas a gente não falou ainda como encontrar uma função inversa. Então, eu vou fazer esse exemplo aqui com vocês, ó. Seja f uma função definida dos reais aos reais, com f de x igual a 2x mais 1. Verifique se f admite inversa e, caso possível, determine f a menos 1. Para f admitir inversa, a f deve ser bijetora. Bom, qual que é o contradomínio da f? É os reais. E a imagem da f, né? Todo x que colocar aqui, eu levo ele para um outro valor real qualquer. Então, a minha imagem de f é também um conjunto dos números reais. Como o contradomínio é igual ao conjunto imagem da função f, a f é sobrejetora. Agora, a f ela é injetora. Por quê? Eu não tenho nenhum... eu posso olhar isso olhando para o gráfico, né? O gráfico da f ela vai ser mais ou menos assim. E o que acontece? Isso aqui me mostra que a f ela é injetora. Em nenhum momento, todo elemento diferente que eu colocar aqui no x, ele vai me levar em um ponto diferente, em y. Nunca vai acontecer de dois elementos aqui me levar num mesmo elemento no meu conjunto contradomínio, certo? Aí eu digo, sempre vai ter um elemento levando em elementos diferentes, tudo bem? Então a minha f ela é injetora. Como ela é injetora e sobrejetora, ela é bijetora e, portanto, ela admite inversa. Agora, como que eu calculo a inversa? Eu sei que a minha f é isso aqui. A minha f de x é 2x mais 1. Então eu vou chamar meu f de x de y, que é o que a gente faz para construir gráfico, né? Então meu y é 2x mais 1.
Agora eu vou isolar, porque a f ela pegava o meu x e levava na f de x, certo? É isso que minha f fazia. Vamos desenhar isso aqui. Ela pegava meu x e levava a minha f de x. Isso é o que minha função f fazia. F de x eu costumo chamar de y. Então, o que a minha f a menos 1 vai fazer? Ela vai pegar o y e levar em x. Ou seja, a função f a menos 1 ela é uma função que o x vai depender do y. A minha função f, o y depende do x. Na minha função f a menos 1, eu escrevo que o x depende do y. E é isso que eu vou fazer. Então, eu vou deixar o x dependendo do y agora. Então, olha só. Eu vou deixar agora o meu x em evidência, tá? Então, vai aqui y menos 1 é igual a 2x e divido por 2. Isso aqui vai me ajudar a escrever minha f a menos 1. Só que a minha f a menos 1 também é uma função de x. Então, eu quero a minha f a menos 1 de x. É isso que eu quero. Minha f é menos 1 de x. Então, como que eu faço isso? Eu troco. Onde está escrito y, eu escrevo x. E onde está x, eu escrevo y. E o que é a minha f é menos 1, então? A minha f é menos 1 de x é igual a x menos 1 sobre 2. E, portanto, a minha f é menos 1 é x menos 1 sobre 2. O que eu fiz? Eu estou querendo ver o caminho inverso. Quem que vai me voltar, né? Quem vai voltar é isso aqui, x a menos 1 sobre 2. Tudo bem? Então, repetindo, o que a gente faz? A gente pega o que a gente conhece, f de x, isolo o x, porque eu quero agora que o x dependa do y, e só para eu conseguir escrever a função, eu troco o x por y e o y por x. Tudo bem? Bom, então eu deixo o exercício para vocês da página 55 e 56. Turma, muito obrigado e até a próxima aula. Tchau, tchau.